Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. É uma reflexão um pouco diferente hoje que nós vamos fazer. Antes de adentrarmos ao assunto, gostaria de falar em relação ao alcance desses vídeos, pedindo que vocês curtam os vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal. Tudo isso para ajudar na relevância desses vídeos, para que alcance a mais pessoas. Em relação a isso também, gostaria de falar acerca de nos acompanhar também pela página do Facebook, também pelo site movimentoadventista.com.br, e dessa maneira vocês vão estar com os materiais oficiais da igreja, as lições de escola sabatina e assim por diante, né? Vários materiais aí de grande utilidade. Em relação ao tema de hoje, que nós vamos tratar, reflexões sobre o sofrimento e o pecado, é um assunto que exige ao máximo tanto a nossa parte intelectual como da nossa parte emocional. É um assunto que mexe com a gente e entendo o essencial que o cristão entenda. Para não cansar muito, vamos dividir este estudo em duas partes. Deste modo, possa se assimilar bem o assunto. É um assunto amplo, que nós poderíamos tratar de vários casos que a Bíblia relata sobre isso, mas o objetivo é outro aqui, né? É focar um pouco mais em alguns textos bíblicos e, a partir disso, com o auxílio do Espírito de Profecia, tentar fazer uma reflexão em relação à entrada do pecado nesse mundo e o sofrimento que nos traz e como que a soberania de Deus se envolve em tudo isso. Por um lado, nós temos a soberania de Deus, que deve ser reconhecida, e por outro, o livre-arbítrio do homem, que também tem que ser reconhecido. Então, sem maiores delongas, vamos abrir nosso estudo com a leitura de um texto bíblico que está em Lucas, no capítulo 13. Os versos de 1 a 5 nós vamos analisar. Fala então de um relato interessante envolvendo a Cristo. O verso 1 diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nós temos um comentário direto sobre essa cena que nós acompanhamos na Bíblia, no livro Parábola de Jesus, 212 a 214, onde Ellen White, a mensageira do Senhor, relata os acontecimentos também. Ela diz assim: os homens de então estavam tão prontos, porém, como hoje estão, para concluir que são os favoritos do céu e que a mensagem de advertência destina-se para os outros,
Os ouvintes contaram a Jesus de um acontecimento que acabava de causar grande sensação. Algumas medidas de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, escandalizaram o povo. Então aqui, já nesse primeiro parágrafo, é comentado sobre o fato que vai ser tratado no restante do texto. O problema de se entender como favorito do céu. Esse é um dos grandes problemas que os judeus estavam envoltos. São filhos de Abraão, são favorecidos pelo céu. Coitado daqueles que estão fora dessa posição, né? E as desgraças, os males estavam reservados para esses outros, não para eles. Aqui então fala que havia um acontecimento naquela época que causou grande comoção, grande sensação, que foi algumas medidas de Pôncio Pilatos. Vamos ver a continuação. Houvera um levante em Jerusalém e Pilatos tentara sufocá-lo pela violência. Numa ocasião, seus soldados invadiram o átrio do templo e degolaram alguns peregrinos galileus no ato de oferecer seus sacrifícios. Os judeus consideravam a calamidade um castigo motivado pelos pecados das vítimas, e aqueles que narravam esse ato de violência faziam-no com satisfação íntima. Segundo seu modo de ver, sua felicidade era prova de serem muito melhores e por isso mais favorecidos de Deus do que aqueles galileus. Esperavam ouvir de Jesus palavras de condenação sobre esses homens que, sem dúvida, haveriam merecido a pena. Diz mais ainda que os discípulos de Jesus não aventuravam exprimir sua própria opinião, sem ter ouvido a de seu mestre. Ele lhes dera lições adequadas no tocante a julgar o caráter de outros homens e a medir a retribuição conforme seu juízo acanhado. Contudo, esperavam que Cristo denunciasse esses homens como mais pecadores que os demais. Grande foi sua surpresa pela resposta. Então, um ato de tamanha violência da parte de Pilatos foi considerado ainda assim uma calamidade, como fosse um castigo, porque eram pecadores aqueles galileus, eram então inferiores a eles. Mostra que o fato de eles estarem livres desses males era prova de serem muito melhores. É isso que era a noção deles. Esperavam ouvir Jesus condenar os galileus que tinham sido vítimas daquela violência de Pilatos, que haviam merecido aquela pena. Vejam só, os judeus tinham tanto ódio em relação aos romanos que dominavam sobre eles, e mesmo assim ficou numa condição então de colocar uma grande surpresa por parte até mesmo dos discípulos. Vamos mais. Voltando-se para a multidão, o Salvador disse: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes todos de igual modo perecereis. Essas terríveis calamidades tinham por finalidade induzi-los a humilhar o coração e arrepender-se de seus pecados. A tempestade da vingança acumulava-se para desencadear-se logo sobre todos os que não acharam refúgio em Cristo. Vemos que Cristo ele faz uma distinção, inclusive, entre os galileus. Quer dizer, então só entre os galileus, só aqueles que caíram na mão, então, de Pilatos eram culpados, mais culpados do que todos. E tem mais um último parágrafo que Ellen White declara sobre o tema, que falando Jesus aos discípulos e à multidão, olhava com visão profética para o futuro e via Jerusalém sitiada por exércitos.
ouviu o barulho dos estranhos que marchavam contra a cidade escolhida e viu-os aos milhares perecendo no cerco. Muitos judeus eram então assassinados, como aqueles galileus no átrio do templo, no próprio ato de oferecerem o sacrifício. As calamidades que sobrevieram a alguns indivíduos eram advertências divinas a uma nação igualmente culpada. Se vos não arrependerdes, disse Jesus, todos de igual modo perecereis. O tempo da graça duraria ainda um pouco para eles. Ainda podiam conhecer as coisas que diziam respeito à sua paz. Nessa leitura que fizemos, é claro que tem um contexto em relação ao fracasso da nação israelita. Deus deixou muito claro que juízos caíam sobre Israel de fato, os inimigos prevaleciam sobre a nação. Isso desde lá do cativeiro babilônico era revelado como por falta deles, a falta de fidelidade para com Deus. Depois do cativeiro babilônico retornaram para suas terras, houve a reforma com Esdras e Neemias e assim por diante, mas mais uma vez se distanciaram do que Deus gostaria de fazer, o papel que Israel tinha que realizar, eles deixaram de cumprir e desse modo nós vemos que eles caíram na mão de dominadores gregos e por fim, mais próximo à época de Cristo, temos já o domínio romano sobre a Judéia, sobre a Galileia e assim por diante. Mas tudo isso que falava a nível nacional não queria dizer uma condenação específica ao indivíduo, mas grande parte estava nessa presunção, ainda que estivessem sobre o domínio romano, ainda exerciam esse orgulho nacional, desprovido de verdadeiro zelo para com Deus, e desse modo Cristo via já com uma visão profética como algumas décadas adiante ocorreria uma grande desgraça naquela cidade de Jerusalém, uma grande mortandade ocorreria. Mas gostaria de entrar agora no próximo tema, o tema central nesse nosso estudo, que é justamente a história de Jó. É algo que nos ensina muita coisa, sem dúvida. Nós encontramos naquele relato, já nos primeiros capítulos, nos 2 primeiros capítulos, algo que nos revela o enigma que está por detrás de toda aquela desgraça, sofrimento na vida daquele patriarca. Nós vemos que o relato mostra que é Satanás que está por detrás de todas as mortes, desgraças na vida dele. O relato mostra também a convicção da parte de Deus em relação à integridade de Jó. Porém, tudo isso que nós já vemos ao início do livro, nós estamos olhando uma perspectiva privilegiada. Jó não sabia de nada disso, não sabia dos diálogos do Senhor com Satanás, nada disso era conhecido. E o livro, em grande parte, nós sabemos que são longos discursos, tratados de maneira poética, inclusive, falando de vários aspectos da natureza também, mas nas partes históricas nós vamos nos deter mais, não vamos entrar tanto no aspecto poético que o livro carrega, visto que o propósito desse estudo é justamente entender o porquê do sofrimento, o porquê da morte até mesmo, e isso não de modo generalizado. Alguém poderia falar que isso só alcança o ímpio. Essa história vem para
rebater a tudo isso e mostrar calamidades ocorrendo no caso de um justo. Primeiramente, gostaria de destacar que Ellen White comenta em relação à autoria deste livro. No Comentário Bíblico, volume 1, página 1140, diz que os longos anos em meio à solidão do deserto não foram perdidos. Moisés não apenas obtinha preparo para a grande obra à sua frente, mas durante esse período, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro de Gênesis e também o livro de Jó, que seriam lidos com o mais profundo interesse pelo povo de Deus até o final dos tempos. Então nós já bem sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia, comumente chamado de Pentateuco, são da autoria de Moisés. Mas aqui tem um 6º livro também que é de sua autoria, o livro de Jó, que não está enfileirado juntamente com os outros, por conta de uma separação temática dos livros que acaba ocorrendo na nossa sequência de livros no Antigo Testamento, assim como semelhantemente ocorre no Novo também. Aqui vemos que é naquele período no deserto, sendo pastor, que ele escreve o livro de Gênesis, contando as origens então dos israelitas, de toda a raça humana, e o livro de Jó é escrito. Nós encontramos esse relato muito interessante e na sequência aqui temos a página 142 do livro Educação, que afasta uma dúvida que alguns podem ter já de início em relação ao relato histórico desse livro. Diz que Deus dá em sua palavra a descrição de um homem próspero, cuja vida foi, na mais exata acepção da palavra, um êxito. Homem este que tanto o céu como a terra se deleitavam em honrar. Então não é, quando é descrito Jó como um homem justo, é algo que o próprio céu reconhece, não é algo simplesmente das aparências, não é algo terreno, dizendo, mas algo inspirado. Esse é o testemunho dado em relação a este homem. No livro Minha Consagração Hoje, que é uma meditação de 1989, na página 244, o texto inicia com um texto de Jó 29,16, que diz que dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Esta era uma evidência de que Jó tinha retidão conforme Cristo. Mediante Jesus, os homens podem possuir um espírito de eterna piedade para com os necessitados e oprimidos. A semelhança de Cristo havia neste homem. Vamos mais agora no livro Educação, nas páginas 154 e 155. Diz que a abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas, e da mesma maneira ele considera todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar esta pretensão de Satanás: escolher o que é reto, porque é reto, estar pela verdade, ainda que isto importe no sofrimento e sacrifício. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54:17. A respeito de Jó, o patriarca de Uz, o testemunho daquele que pesquisa os corações foi: ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Jó 1:8. Contra este homem, Satanás apresentou uma insolente acusação. Então, quando nós temos esse relato no capítulo 1, verso 8, é o testemunho de Deus em relação àquele patriarca de Uz.
Aqui diz então de um princípio que rege todo o céu, que é a abnegação, que é o amor, que é negado por Satanás. É isso que está de pano de fundo quando Satanás ele desafia a Deus, questionando as razões da fidelidade de Jó devido à prosperidade temporal que Deus dava a ele. E aqui nós vemos que nós devemos justificar a Deus, não agindo através de princípios egoístas, que é os de acordo do reino de Satanás. Então, nós vemos aqui que devemos refutar essa pretensão, escolhendo o que é reto porque é reto, estar pela verdade, ainda que isso custe muito caro. No Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 525, Ellen White diz que Jó foi privado de suas posses terrenas e tão afligido no corpo que sofreu a repulsa de seus parentes e amigos, mas preservou a integridade e a fidelidade a Deus. Também diz ainda mais no livro Educação, página 155, ainda outro elemento de amargura lhe foi acrescentado na taça. Seus amigos, não vendo naquela adversidade senão a retribuição do pecado, oprimiam-lhe com acusações de delitos o espírito ferido e sobrecarregado. Aqui nós vemos uma dificuldade a mais que ocorre nessa história de Jó. Quando os seus amigos que vieram de longe, 3 amigos, vieram ao seu encontro, eles no primeiro momento se condoeram, choraram junto com Jó devido à miséria, à situação em que ele estava, mas depois passaram a dar advertências, a dar conselhos que falavam numa linha bem equivocada, como nós vamos ver aqui ao decorrer do estudo. É importante dizer que não é tão simples quando nós nos detemos na leitura do livro de Jó, entender que Jó preservou a sua integridade e não estava de nenhum modo contra Deus. Muito se fala, inclusive isso está até inclusive no livro de Tiago, sobre a paciência de Jó. No entanto, não é tão simples enxergar essa paciência de Jó, visto que ele faz grandes desabafos de fato, e isso era até mesmo da cultura, né? Dessa questão de expor toda a aflição de maneira bem visível. Não tinha um pensamento como muitas vezes nós vemos no mundo ocidental, de um certo retraimento, fechamento. Isso não era comum na cultura oriental desde os primórdios. E nós devemos analisar tudo isso dentro desse cenário, mas nós nos colocamos numa situação de ver em detalhes como que ele preservou essa integridade apesar da adversidade em que ele estava. É importante ressaltar que, apesar das palavras de desabafo de Jó, que nós vamos ver em detalhes, ele não se colocou contra Deus. Eu aconselho, inclusive, a que todos leiam pelo menos uma vez todo o livro de Jó, a sua totalidade. Grande parte dele não é histórico, como eu já comentei, é uma parte poética, mas é importante ver todo o cenário posto dos vários discursos. Um amigo de Jó fala, ele responde, fala outro, e são discursos longos, e tentar entender, na medida do possível, os acontecimentos, então, que se destrincham no livro. É importante, é um livro muitas vezes negligenciado o estudo. E aqui nós, como vimos no primeiro texto que nós lemos sobre o tema de Jó, diz que esses livros de Gênesis e Jó seriam lidos com mais profundo interesse pelo povo de Deus
até o final dos tempos. Devemos, então, meditar grandemente nesse livro que carrega importantíssimas lições para a nossa vida. Continuação aqui, temos Comentário Bíblico, volume 1, página 1140, diz que seus amigos foram confortá-lo, mas tentaram convencê-lo de que ele próprio era responsável por suas aflições devido à sua conduta pecaminosa. Ele, contudo, se defendeu e negou a acusação, declarando: todos vós sois consoladores molestos. Ao procurar fazê-lo sentir-se culpado diante de Deus e merecedor de sua punição, eles trouxeram-lhe uma severa prova e representaram a Deus sob uma falsa luz. No entanto, Jó não abandonou sua lealdade e Deus recompensou seu servo fiel. Então aqui nós vemos que, de fato, nas palavras dos amigos de Jó que nós encontramos relatadas de maneira abrangente, de maneira bem expositiva, aqui diz que o que eles falaram em relação a Deus e a Jó estava errado, inclusive colocando Deus sobre uma falsa luz. É importante nós entendermos isso também quando formos ler o livro. Então, de fato, eles tentaram essa acusação de que era uma conduta, um pecado que havia em Jó. Essa era a causa de todo o mal. O livro Testemunho para Ministros, página 350, faz uma análise muito importante. Diz que os professos amigos de Jó eram fracos confortadores, tornando seu caso mais amargo e insuportável. E Jó não era culpado como eles supunham. Os que estão sobre a dor e a angústia de seus próprios malfeitos, enquanto Satanás procura levá-los ao desespero, são justamente as pessoas que mais necessitam de auxílio. A intensa agonia da alma vencida por Satanás e que se sente derrotada e indefesa, quão pouco é compreendida pelos que deviam atender com terna compaixão aos que erram. Então, vemos aqui um detalhe: se mesmo com uma pessoa culpada, devemos exercer tato e amor na hora de buscar a pessoa, resgatar a pessoa das garras do inimigo, podemos compreender realmente quão detestável foi a atitude dos amigos de Jó, que no caso dele nem sequer havia culpa. Mas ainda que haja alguma culpa, tenha havido erro, falha da parte da pessoa, aqui é deixado bem claro que a pessoa muitas vezes já reconheceu até esse fato. A pessoa vê o mal feito que fez, está em angústia, está em desespero, e Satanás procura manter a pessoa naquele desespero, naquele desânimo, achando que não pode sair daquela situação. Então, diante daquilo, devemos exercer grande compaixão, tato para com essa pessoa, para resgatar ela dessa situação. Nós vamos ver que realmente foi uma situação muito dura a de Jó, onde foi desferido duros discursos contra ele. Mas todo esse pensamento que havia da parte dos amigos de Jó, infelizmente é algo que na época de Jesus ainda prevalecia tal ideia. É isso que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 9, nos versos 1 a 3, que vem relatando aquele cego que Jesus encontra e há a cura dele, mas antes disso há um diálogo com os discípulos importante. Diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí, assim por diante, na continuação, Jesus cospe no barro, na terra, faz um lodo com aquilo,
põe nos olhos daquele cego e manda ele lavar no tanque de Siloé, e ele então é curado e depois dá um testemunho em favor de Jesus, e ele foi então muito questionado pelos judeus devido a esse milagre. Vemos nesse caso a concepção dos discípulos semelhante à dos amigos de Jó. Qualquer tipo de mal nesse mundo como sendo uma consequência direta de uma atitude da pessoa. No caso, aqui os discípulos são incoerentes, inclusive, porque eles falam se o pecado era dos pais, e por isso o filho nasceu cego, ou mesmo se a culpa estava nele mesmo. Mas era um cego de nascença, e eles ainda queriam colocar uma culpa sobre ele. Então aqui Jesus joga de lado essa questão, não é nem ele, nem seus pais, não é essa a questão, de maneira alguma. Ellen White comenta sobre isso no Desejar de Todas as Nações, na página 471. Diz que geralmente acreditavam os judeus que o pecado é punido nessa vida. Toda enfermidade era considerada como castigo de qualquer mau procedimento, fosse da própria pessoa, fosse de seus pais. É verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas esta verdade fora pervertida. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, levaram os homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus, como castigos arbitrariamente infligidos por causa do pecado. Daí aquele sobre quem caíra grande aflição ou calamidade sofria, além disso, ser olhado como grande pecador. Assim estava preparado o caminho para os judeus rejeitarem a Jesus, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Era considerado pelos judeus como aflito, ferido de Deus e oprimido, e dele escondiam o rosto. Isaías 53, 4 e 3. Deus dera uma lição destinada a evitar isto. A história de Jó mostrava que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não entendera a lição. O mesmo erro pelo qual Deus reprovara os amigos de Jó repetiu-se nos judeus em sua rejeição de Cristo. Que preciosa lição nós encontramos aqui. Ellen White fala que, de fato, todo o sofrimento, todo o mal que existe é devido à transgressão da lei, ou seja, é devido à entrada do pecado no mundo. Isso não significa uma responsabilidade individual por todo o mal, porque é Satanás o autor do pecado e ele traz consequências inúmeras neste mundo. E nós vivemos nesse mundo que se colocou em rebeldia contra Deus e que está sendo resgatado por Ele. Nós vemos que toda enfermidade era considerada por eles como um procedimento da própria pessoa mal ou dos pais. Vemos que em vez de ver Satanás como autor do mal, as pessoas começaram a enxergar Deus como alguém que castigava as pessoas, trazendo aflição a elas. De fato, nós vemos na história de Jó o aspecto de Deus permitir certas coisas. E aqui nós vemos que é Satanás que faz o mal, mas Deus, então, em sua infinita sabedoria, predomina sobre ele para fins misericordiosos. Tudo isso seriam preciosas lições para Israel entender, então, a própria história de Cristo na sua primeira vinda a esta terra, aonde ele viria como servo sofredor. Quão precioso teria sido eles entenderem esse ponto. Ainda na continuação, diz que a crença dos judeus a respeito da relação existente entre o pecado e o sofrimento partilhavam-na os discípulos de Cristo, procurando corrigir-lhes o erro. Não explicou a causa da aflição do homem, mas disse-lhes qual seria o resultado. Em virtude da mesma, manifestar-se-iam as obras de Deus.
Enquanto estou no mundo, disse ele, sou a luz do mundo. João 9,5. Havendo então untado os olhos do cego, mandou lavar-se no tanque de Siloé e foi restaurada a vista do homem. Assim respondeu Jesus de maneira prática a pergunta dos discípulos, como costumava fazer com as que lhe eram dirigidas por curiosidade. Os discípulos não eram chamados a discutir o fato de quem tinha ou não tinha pecado, mas a entender o poder e a misericórdia de Deus em dar vista ao cego. Como que Jesus sabiamente sempre dirigia a atenção para outra coisa, trazendo uma lição importante a ser entendida, né? Nós vemos na experiência de Jó que ele rapidamente é levado a uma condição de manter sua fé sozinho. O melhor conselho que sua esposa julga ter é dizer para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos o acusam de um grave pecado secreto que acarretou consequências equivalentes. Pecado não era aberto, porque era sabida a justiça de Jó, mas então se entendia que havia alguma coisa escondida de pecado que Jó não estava confessando. O que pode parecer em algumas passagens uma certa arrogância, uma autojustificação da parte de Jó, o que seria errado, obviamente, deve ser entendido dentro desse contexto. Eram palavras de um homem desesperado que tenta se defender dos cruéis ataques daqueles que deveriam ser verdadeiramente seus amigos. Suas palavras exasperadas eram principalmente dirigidas a Deus. Mais do que dirigir as palavras aos seus amigos em resposta, ele desabafava diante de Deus. Não eram acusações contra o Criador, de maneira alguma. Eram desabafos diante do único que lhe conhecia o coração e sabia da sua inocência. Vamos ver alguns exemplos desses desabafos. Em Jó 3, versos 11 a 13, ele diz assim: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que me mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Então, diante de uma situação depressiva, desesperadora, ele então preferia nem ter nascido, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó 7,4: deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas cumprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Veja a situação, a dificuldade em que ele passava. Agora capítulo 16, versos 19 a 20. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. No capítulo 31, verso 35, quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda. Esse era o desejo dele, uma explicação da parte do próprio Deus do porquê de toda essa desgraça. Em grande parte, Jó acabava, de algum modo, ainda entendendo de forma errada como Deus age, e de fato ele não conseguia entender, não tinha uma explicação do porquê de tantas desgraças. Mesmo ele achava que as desgraças, as calamidades estavam reservadas para os ímpios. Em algum grau ele acreditava nisso também. E isso é o que nós vemos na prática, o que ocorre. Quando nós passamos por dificuldades, nós julgamos que não somos merecedores de tal coisa. E no caso de outros, nós podemos enxergar muito claro, não, Deus está provando, mas tudo isso é para o bem da pessoa. Mas no caso dos outros,
No nosso caso, parece que fica diferente, se torna algo que nós não aceitamos bem. Nós devemos nos compadecer da experiência de Jó e ver como ele era humano. A Bíblia, ela relata vários personagens extremamente falhos, mas que Deus então utilizou eles como instrumentos. Nós temos de maneira bem clara isso na experiência de Davi, que teve seus pecados graves, suas quedas inclusive, mas também em outras experiências também nós podemos tirar proveito, como a de Elias. Elias foi tão firme, corajoso, enfrentou os profetas de Baal e depois fugiu por conta de Jezabel, que queria matá-lo. Fugiu para uma caverna e lá ele ficou depressivo, pediu até mesmo a morte, achando então que tinha terminado a sua obra de alguma maneira, não enxergou esperança para o futuro. E tudo isso Deus, quão misericordioso, quão condescendente que Ele é conosco, que nos aceita apesar dessas falhas e procura nos moldar. Aqui então, Ellen White comentando no livro Nos Lugares Celestiais, uma meditação de 1968, na página 251, ela diz que é a tentação. É o meio pelo qual os que afirmam ser filhos de Deus são experimentados e provados. Foi permitido que Jó sofresse, foi tentado severamente, mas não expressou uma palavra contra Deus. Por mais dura que sejam as palavras de desabafo de Jó, aqui o testemunho declara que nenhuma palavra foi contra Deus em acusação. Não foi algo com maldade, então, da parte de Jó. No livro Educação, página 155, 156, diz que aparentemente abandonado do céu e da terra, não obstante conservando firme sua fé em Deus e a consciência de sua integridade, exclamava angustiado e perplexo: a minha alma tem tédio de minha vida. Jó 10:1. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que eu amava se tornaram contra mim. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó 19:14, verso 19 também e 21. Ellen White ainda diz mais sobre isso, no Profetas e Reis, páginas 162 e 163. Na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. O fiel Jó, no dia de sua aflição e trevas, declarou: pereço o dia em que nasci. Jó 3:3. Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação. Jó 6:2 e os versos 8-10. Mas, embora cansado da vida, a Jó não foi permitido morrer. Essa era a vontade dele, e nós muitas vezes, num quadro depressivo,
grave, podemos enxergar tudo nebuloso, como o começo do texto falou aqui. Só há desencorajamento, só há tristeza, não se enxerga a bondade de Deus. E tudo isso nós sabemos que sim, são falhas do ser humano, mas Deus não permite que ocorra de acordo com nossa vontade. Tudo isso passa e Deus então mostra no retrospecto para nós quão importante foi passar por certas provas. É bem verdade que há dificuldades que nós mesmos nos colocamos, que não necessitaríamos passar por elas, devido aos nossos pecados, nossas faltas e erros. Mas muitas vezes, a despeito de não agirmos de maneira negligente, o mal alcança a nossa tenda e dessa maneira nós devemos reconhecer que estamos vivendo um mundo cheio das consequências do mal, do pecado. Deste modo, vemos que Deus, Ele quer que nós confiemos nele, não ficarmos cativos da incredulidade, não ficarmos cativos da dúvida, pudéssemos discernir com uma intuição espiritual as providências divinas e muito nós poderíamos passar por essas dificuldades com mais facilidade. O auxílio divino, o auxílio do céu sempre está à nossa disposição. Em relação a dificuldades que poderíamos ter ficado livres, Ellen White comenta sobre isso, dizendo da própria experiência de Abraão. Abraão, então, ouviu o conselho de Sara e tomou Agar como uma esposa para trazer descendência. Ele, então, por esta falha, é devido a ele ter tropeçado nesse ponto e ter desconfiado das promessas de Deus, de uma maneira, então, sobrenatural, Sara gerar, devido a essa incredulidade, é que foi necessária aquela prova com Isaac, onde foi pedido o seu sacrifício e no último momento foi impedido. Então, vemos como que Abraão poderia ter ficado livre de fato daquela prova, mas Deus julgou na sua infinita sabedoria que devido àquela falha lá atrás era necessário trazer Abraão àquela situação para deste modo ele aprender uma importante lição de confiança plena em Deus. É isso que nós vemos em relação a essa experiência. Aqui, no que tange ao que nós lemos, essas ocasiões que são dadas a nós são oportunidades sim do refinamento do caráter. Nós vamos estudar um pouco mais sobre esse tema na segunda parte desse estudo. Vamos adentrar um pouco mais em relação a esses propósitos de Deus para a nossa vida, assim como explicar um pouco mais sobre o problema do mal neste mundo, do sofrimento, e o que nos é revelado em relação a isso. Nós acompanharemos também na parte final desse estudo, na segunda parte, o fim dessa história de Jó. É uma história que guarda surpresas ao final. Quase todos conhecem, a grosso modo, o início, o meio e o fim da história de Jó, mas muitas vezes não detém em aspectos específicos que nos são dados para a lição nossa, para tirarmos proveito em nossa vida. Eu agradeço pela companhia até aqui, nessas reflexões que nós temos feito. Espero que tenha sido de auxílio já o que nós estudamos até aqui.
possamos ver que aparentemente abandonado o céu e da terra estava Jó. Mas não era verdade, não era, pelo menos da parte do céu ele estava sendo sustentado sim. Temos aquela ilustração muito bela, onde uma pessoa via então como que era a sua jornada, sua caminhada com Cristo nas areias então de uma praia, e ele via as pegadas dele e de Cristo, ambas lado a lado caminhando. Porém, quando ele olhava para trás, ele via que em algumas circunstâncias ele via só um conjunto de pegadas, as dele, aparentemente ele pensava. Essas pegadas eram justamente nos momentos das provações e das dificuldades em sua vida. Teve que Deus revelar a ele que na realidade aquelas pegadas não eram dele, que naqueles momentos de provas ele foi sustentado totalmente por Deus. Não houve uma caminhada em conjunto, mas sim Cristo tomando a pessoa e levando ela adiante. É o que nós vemos nessa história de Jó. Se dependesse da vontade própria dele, ele pereceria naquele momento. Deus levou ele adiante, até o ponto em que ele pudesse novamente andar com as suas próprias pernas. É isso que devemos meditar em nossa vida. Que essas reflexões tragam na nossa vida prática uma mudança. Eu posso estar falando nesse momento com pessoas que estão em paz, e é importante para estes guardar na memória tudo isso, porque certamente Deus concede períodos de graça. O Salmo 23 é muito belo em relação a isso, porque ele fala desse pedido nosso para Ele guiar, como pastor que é, a todos nós por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Apesar disso, de muitas vezes o nosso pastor nos guiar nessas situações, é necessária a correção da parte dele. No entanto, a confiança nossa deve ser: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele está ao nosso lado. É essa a recomendação também para aqueles que estão neste momento, que estão vendo esse vídeo passando por dificuldades. Não temer, ser corajoso diante disso e entender que de fato Deus tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Para cada pessoa, Deus tem uma vocação que Ele gostaria de aproveitar. Nem todos vão querer seguir por esse caminho, são livres para isso, para não serem servos de Deus. Mas Deus tem sim algo para cada pessoa. Nós vemos que na experiência de Sansão, escolhido desde o ventre, ele tinha importantes papéis a desempenhar, mas foi livre para escapar a essas responsabilidades e causar grande dano para a sua nação e para ele mesmo. Por fim, devido a um arrependimento quase na última hora, e vamos pesar aqui as circunstâncias que nós não sabemos quando de fato Sansão se arrependeu dos males, uma vez que ele ficou um bom tempo sendo então um mero escravo nas mãos então dos inimigos de Israel. Ele então foi usado ainda na última hora. Esse era o ponto que eu gostaria de indicar.
Não era, com certeza, o plano, o propósito de Deus para a vida de Sansão que ele morresse daquela forma, que ele sofresse daquela forma. Devido à liberdade que Deus dá a cada um de nós, ocorreu dessa maneira. No entanto, que bênçãos, que promessas estavam reservadas para Sansão se ele tivesse tomado outro rumo. Com certeza não seria uma história tão trágica como nós temos relatado, mas a misericórdia de Deus alcança até mesmo aqueles que persistiram por longo tempo em vacilar em sua fidelidade para com Deus. Para estes ainda há oportunidade também, e que possam fazer um concerto com Deus no dia de hoje, enquanto o Espírito Santo toca o coração, para que não venha a ser tarde demais e o coração endurecido demais. Que hoje seja feito essa escolha ao lado de Cristo e dessa maneira, sustentado pela graça divina, possamos em novidade de vida andar. Esse é o meu desejo de oração, que a graça de Deus esteja com todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.